Olá, gente, tudo bem? Bom dia. Como vocês estão? Deixa eu colocar um filtro só pra ajudar na cara da manhã. Como vocês estão? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Hoje a gente vai fazer uma live falando sobre a intimidade, né, com Deus. Como a gente tem intimidade com Deus? O que é ter intimidade com Deus? Né? Deus, Ele quer que a gente tenha intimidade com Ele. Ele nos chama para que nós possamos ter intimidade com Ele. Então, nessa manhã de terça-feira, eu vou iniciar primeiro com uma oração para que a gente possa conversar com Deus, né? É sempre legal quando a gente iniciar uma oração, um momento de intimidade, quando a gente começar um momento de intimidade com Deus, é sempre legal a gente orar antes. A gente orar, pedir para que Deus esteja presente, né, neste momento de leitura, de oração, enfim. A gente vai conversar sobre isso. Então, eu vou fazer minha oração. Se você puder, feche seus olhos. Se não puder, amém, tudo bem. Bom, ó Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por este momento. Obrigada, Senhor, por nós estarmos aqui na Tua presença. Quem estiver online agora, Pai, que seja tocado por Ti. Quem for ver esta live, Pai, depois de salva, também seja tocado por Ti. Que o Senhor habite na casa de cada um dos Seus filhos amados. Que o Senhor esteja presente, Pai, livrando-os de todo mal, colocando e revestindo com a Tua armadura, Senhor, que é descrita em Efésios 6. Que o Senhor nos revista, que o Senhor nos transborde com o Espírito Santo e derrame sobre nós, Pai, a sabedoria que vem dos céus. Que o Senhor coloque em nossas bocas aquilo que o Senhor quer falar e que seja o Senhor, que não seja eu e que não seja ninguém, que seja apenas a palavra do Senhor. Que o Senhor nos revele, nos mostre aquilo que é importante saber e que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, destape nossos ouvidos e tire, Pai, todo o selo das nossas bocas, para que nós possamos falar da Tua palavra, para que nós possamos estar na Tua presença, podemos ouvir, para que a gente possa Te ouvir, para que a gente possa Te ver e Te sentir, Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos essa oração. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Então, o que eu vou ler aqui vai estar em 1 Tessalonicenses. Se você tiver uma Bíblia, é legal você pegar ela. 1 Tessalonicenses, eu vou só dar uma enrolada, porque se você for buscar sua Bíblia, aí eu tô aqui enrolando. Tá lá no Novo Testamento, antes de Filipenses. Não, depois de Filipenses, depois de Colossenses, e aí vem Tessalonicenses. Tá mais pro final, tá? Não tá lá pro meio, nem no começo, tá mais pro final. Tá certo? Bom, então a gente vai ler o capítulo 5. Pra quem não sabe, o capítulo 5 é o número grandão. E o versículo é o número pequenininho. Então, pegue a sua Bíblia e abra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Tá bom? Então, eu vou fazer a leitura. E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o Espírito, a alma e o coração de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Oi, Natália, amém, que bom, que o Senhor fale com você, né, fale com todos nós e que a gente possa entender, né, aquilo que Ele quer que a gente entenda, amém.
Então, no versículo 24 ainda continua falando assim: aquele que chama fará isso acontecer, pois ele é fiel, né? Então, aqui nessa passagem, o que eu senti no coração é que já faz tempo, na verdade, que eu tenho sentido no meu coração de que nós estamos vivendo um período de preparação. Então, é como se este momento que a gente está vivendo fosse um momento de preparação. E essa preparação, ela vem através da intimidade com Deus. A gente não se prepara para nada se a gente não se dedica, né? Não tem como a gente se preparar para alguma coisa se a gente não se dedicar. Então, se for vir alguém na sua casa, você tem que se dedicar para que essa pessoa, você receba essa pessoa, né? Então você precisa se preparar, você precisa, né, estar presente, estar preparado para que essa pessoa entre na sua casa e você tenha um momento com ela. Então, esse momento de preparação é um momento de intimidade, é um momento em que Deus nos chama. E Ele quer que todos nós nos tornemos santos, em todos os aspectos. Nos tornar santo é o quê? É a gente viver de acordo com a vontade de Deus. Então, eu não vou falar alguma coisa se não for da vontade de Deus, né? Antes de ontem, eu acho, eu senti assim, se você for falar alguma coisa, pense o que Jesus falaria, sabe? Se você for fazer alguma coisa, pense o que Jesus faria. Ah, mas é muito radical isso, sei lá. Mas não, na verdade é o que Deus quer que a gente faça. Eu não lembro agora onde que tá escrito, mas em algum lugar na Bíblia, depois eu posso pesquisar e escrever nos comentários depois que ficar salvo, mas Jesus, ele ora para que a gente seja como Ele. Ele quer que nós sejamos como Ele. E se Jesus, ele quer que a gente seja como Ele, Deus quer que nós sejamos como Jesus. Então, é um tempo da gente se santificar, né? Se santificar é a gente realmente se livrar de toda a casca e de toda a armadura que a gente coloca, que não é a armadura de Deus que está lá em Efésios 6, mas é aquela armadura que a gente coloca para nos blindar, para nos poupar, para nos afastar dessa comunhão com Deus, sabe? Então, Ele quer que nós sejamos santos, né? A gente, todos os dias, a gente vai fazer alguma coisa errada, sabe? Ontem mesmo eu tava falando pro meu marido, gente, o tanto de bronca que eu levo de Deus é incrível, sabe? Então, e aí no dia seguinte eu repito algumas coisas, sabe? E eu fico muito triste com isso. Mas é uma batalha e é uma persistência em que a gente tem que identificar, sabe? Tipo assim, identificar se a gente tá voltando ao mesmo erro ou não. Ah, nossa, eu voltei no mesmo erro. Ok, tá tudo bem, acontece. Deus não vai te acusar por isso. Se você se sentir acusada, é o inimigo, sabe? Se você se sentir acusada e essa acusação ela não deixar de te perturbar, fala com alguém, sabe? Manda uma mensagem para uma pessoa que você confia, para uma pessoa que você sabe que conhece a Deus e fala: olha, eu não tô me sentindo bem. Você não precisa explicar o porquê e dar detalhes da sua vida, mas só fala assim: ora por mim, sabe? O poder da oração, ele é muito grande, ele é muito forte. Então, só da gente falar Senhor Jesus, a gente já moveu o mundo espiritual, sabe? Com 2 palavrinhas, né? Eu tive uma experiência há 2 dias atrás, que eu vou contar rapidinho, que a experiência, ela foi assim, eu estava com uma dor, né, de queimação, assim, no peito, no meio do peito, e tava muito forte, né? E eu tô gestante, pra quem não sabe, né? Então eu tô, né, meio que na reta final agora, então às vezes acontece essas queimações, né? Então meu médico receitou Milanta Plus e normalmente ele fala pra tomar 1 colher de sopa
Mas eu fui lá e eu sempre que me dá algum tipo de dor assim, eu tomo uma colher de sobremesa, sabe? Eu tomo uma colher pequena, eu não tomo muito. Porque eu não gosto muito de remédio, então, enfim. Aí eu tomei uma colher pequenininha. Eu sempre tomo uma colher pequenininha. Mas dessa vez eu fui lá e tomei 2 colheres pequenininhas. Porque eu queria passar logo a dor, porque eu tava cansada, sabe? Então eu queria, tipo assim, só estar cansada, não cansada mais com dor, sabe? Então tava me incomodando muito sentir dor. Então eu tomei 2 pra ver se passava mais rápido, né? E beleza. E eu fiquei lá, e a dor não passava. E eu pensando, gente, normalmente o tempo que passou, a dor já deveria ter passado. Porque quando eu tomo uma colher é mais rápido do que essas 2 colheres que eu tomei, sabe? Enfim, fiquei lá, né, lutando com a minha dor, esperando o remédio fazer efeito. Tentei dormir um pouco, tá? Eu acordei, acho que eu dormi uns 30 minutos ou 40, eu acordei com dor ainda. E aí nisso eu senti, fala pro André é meu marido, fala pro André orar por você, sabe? Mas não precisa falar o que é. Eu senti isso. Então eu levantei, fui lá na sala, aí eu falei assim, André, ora por mim. Ele sabia que eu estava com a dor, né? Mas eu não falei pela dor. Eu falei, ora por mim. Aí ele orou. E aí na hora que ele começou a orar, ele falou, ó Senhor Jesus. Na hora que ele falou, ó Senhor Jesus, gente, é muita viagem, sabe? Mas eu vou compartilhar mesmo assim. A minha dor, eu tava sentindo ela de comprida, sabe? Tipo assim, de comprida. E na hora que ele falou, ó Senhor Jesus, eu senti ela diminuir, sabe? Tipo, o comprimento dela diminuir até formar um ponto. E tipo, sumiu. Sabe? É muita viagem imaginar e sentir isso, sabe? Mas é real, eu senti, é sério. E aí eu senti a dor desaparecer desse jeito. E aí ele continuou a orar, sabe? Só na hora que ele falou, ó Senhor Jesus, tipo, eu senti isso e a dor sumiu. E eu fiquei assim, né? Esperando ele orar. Com o olho fechado e pensando, meu Deus, acabou, é isso? E aí ele terminou a oração. E aí, amém. E eu comecei a pensar sozinha, eu falei, nossa, então a dor passou mesmo? E aí eu comecei a questionar se a dor tinha passado. E aí eu comecei a sentir um pouquinho a dor voltar. Aí eu falei, não, Deus, eu acredito que o Senhor tirou a dor. Apenas com a palavra, ó Senhor Jesus, eu confio que foi o Senhor que tirou. E aí a dor sumiu em seguida, sabe? Então, eu nem sei porque eu tô falando isso, eu falo bastante, então eu já até perdi por que eu tô falando isso. Mas a conclusão é, se você estiver sentindo alguma coisa, não guarde pra você, sabe? Chame uma pessoa que você conheça, que você sabe que ela conhece Deus, e pede pra que ela ore por você, que ela vai orar. E o poder da oração é tremendo, é gigantesco. Vocês, através disso que eu contei pra vocês, percebem que o André, ele não terminou a oração dele, ele não falou amém, ele só falou, ó Senhor Jesus, e a minha dor passou, sabe? E depois que passou, eu me questionei, nossa, como assim? E aí a dor tava voltando, e isso é fé, entendeu? Então a gente tem que dar passos de fé, a gente tem que crer que sim, a oração ela move o que a gente quiser, sabe? Uma simples palavra, ela é capaz de quebrar muralhas, sabe? É capaz de, assim, fazer coisas inacreditáveis, né? O muro de Jericó caiu através de gritos, né? Ninguém pegou um martelo e foi lá bater. Foi através da palavra, porque a palavra ela é libertadora, ela quebra muros, ela quebra barreiras, sabe? Então, esse processo da gente se tornar santo, né? É a gente viver segundo a vontade de Deus, é a gente confiar que Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as doenças, sobre todas as dificuldades. E se você tá passando por uma dificuldade e essa dificuldade, tenta te paralisar, na realidade, é porque você tem que se mover, entendeu? Então, se você acha que você é fraco, é porque você é forte. Se você acha que você tem medo, é porque você é corajoso. Se você acha que você não consegue, é porque você consegue. Porque normalmente, e é real, o inimigo ele traz mentiras nos nossos corações. E ele traz aquilo que a gente para, sabe? Ele fala aquilo que faz a gente parar. Os nossos questionamentos, né? O meu questionamento estava fazendo parar a minha fé.
né? Eu questiono muitas coisas, eu sou muito questionadora, sabe? E eu fico pensando muito sobre, nossa, será mesmo, né? Ser e será, sabe? Faz muita parte da minha vida, assim, e eu tô tentando tirar. Então, se a gente pega e confia e abraça essa vontade de Deus para as nossas vidas, as coisas elas andam, as coisas elas são móveis, sabe? Então, o mundo espiritual que a gente não vê e algumas outras pessoas veem, ele existe, sabe? E toda barreira que a gente vê na frente é para nos paralisar. Todo medo e insegurança é para nos paralisar. Tudo é questão da gente se posicionar, sabe? E este é o momento de posicionamento, de preparação, para que a gente, né, aumente a nossa intimidade com Deus, né? Muitas pessoas se preocupam, mas como Deus fala? Como é ouvir a voz de Deus? Eu nunca escutei audível a voz de Deus, mas eu tenho certeza que Deus fala no meu coração, sabe? E é com a minha voz, é com o meu jeito. Deus me fala mano, que às vezes eu falo mano na hora que eu tô conversando, sabe? Deus fala tipo comigo. Deus não fala palavras complexas comigo. Se Ele quiser, Ele pode falar, sabe? Mas Ele não invade a gente de uma forma que a gente não reconheça, sabe? Ele é respeitoso, então ele vai te invadir se você permitir, através da intimidade que você vai ter com Ele, a falar do seu jeito, né? Com a sua voz. Às vezes um pouco mais bravo, às vezes um pouco mais amoroso, sabe? Então, essa intimidade que Deus busca e espera de nós, ela é criada a partir de posicionamento. Um posicionamento em que você fala, ok, Deus, me fala o que é. É um posicionamento em que você tem o seu momento de oração. E aí a oração, ela não é só você pedir, ai, Deus, faz isso por mim, faz isso pela minha família. Isso também é oração. Mas a oração, ela também consiste em você abrir o seu coração. Então eu vou dar 2 exemplos que eu sempre dou. Quem me conhece já ouviu esse exemplo, mas assim, você tem um relacionamento com alguém, né? Você tem um relacionamento na sua casa com os seus filhos, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu marido, com os seus amigos. Você tem um relacionamento com eles. E o que é ter um relacionamento? É você saber como eles estão e eles saberem como você está. É recíproco, né? Então você conversa com os seus amigos, você acorda na sua casa com quem mora com você. Você não simplesmente sai do seu quarto, vai pro banheiro, do banheiro vai pra cozinha, come, volta, começa a fazer suas coisas. Você se relaciona com quem tá dentro da sua casa. Você conversa, você fala oi, bom dia, como você tá? Eu tenho o costume de perguntar, e aí, o que você sonhou? Sabe? Você sonhou hoje? Então, você se relaciona, você inicia um dia falando com as pessoas que estão com você. Você não considera o dia anterior que você falou com aquela pessoa como se você já tivesse conversado com aquela pessoa, então se eu conversei ontem, eu não preciso conversar hoje. Se você conversar ontem e hoje você não conversar, essa pessoa vai pensar, poxa, o que será que eu fiz? Por que ela tá, ou ele tá me tratando assim? Será que tá triste? Será que eu falei alguma coisa que ele ou ela não gostou? Sabe? Então, ter um relacionamento com Deus é você conversar com Ele. Mas eu não sei orar. Sim, você sabe orar, porque o que significa orar? Orar significa falar. Então, se você fala, você ora, entendeu? Eu não preciso usar palavras complexas. Ah, mas tem gente que ora tão bonito. Sim. E é porque aquelas palavras saltam da boca daquela pessoa porque ela leu a palavra. E muitas dessas palavras, ela, né, teve conhecimento através da Bíblia. Então, a Bíblia, ela é Deus falando com a gente, né? Então, quando a gente ora, a gente está falando com Deus. E assim como quando você se relaciona com alguém, às vezes você pega alguns vícios de linguagem, por exemplo, quando você lê a Bíblia, você começa a entender como Deus fala. Então, você vai aprender algumas palavras de Deus, né? E aí você vai começar a orar, tipo, com outras palavras, né? Mas não vai deixar de ser as suas palavras também. Então, assim, a gente ora conversando. Então, eu vou falar, oi, Senhor, né?
né, o meu dia foi assim, assim, assado, eu tô sentindo isso no coração, isso tá me afligindo, eu tô sentindo angústia, eu tô me sentindo muito ansiosa porque eu não sei o que vai acontecer com tal situação. É igual você conversa com um amigo, sabe? Deus, ele quer ser seu amigo. Então você conversa com ele como se você estivesse falando com o seu amigo. Porque você está falando com o seu melhor amigo, você está falando não só com um amigo, mas com o seu pai, né? Então, ele como seu pai, quer que você conte as coisas. Você como mãe ou pai, você não quer que seu filho te conte as coisas dele? Então por que com Deus seria diferente? Sendo que ele é o nosso pai. Então ele quer que a gente fale, mas Deus já sabe de tudo, por que eu vou falar? Porque você precisa declarar, você precisa falar, você precisa... A palavra, ela tem poder de abençoar ou amaldiçoar. Quando a gente fala, a gente profetiza. Então, nossa, eu vou tentar fazer tal coisa. Não, eu vou fazer, Senhor, porque o Senhor vai fazer comigo, porque o Senhor vai na minha frente. E se não for para eu fazer isso, o Senhor não vai permitir. Alguma coisa vai acontecer e isso não vai dar certo, né? Então, a gente ora com Deus, a gente fala, a gente coloca o que a gente tem medo, a gente coloca o que a gente tem aflição, a gente coloca tudo aquilo que tá dentro do nosso coração. E aí a gente fala. Aí a gente agradece, quando a gente tem pai, né? A gente tem nossos pais, a gente só conta como foi o nosso dia. Às vezes a gente pede alguma coisa, a gente agradece por alguma coisa que eles fizeram. Seja com amigo, pai, mãe, com quem você se relaciona, esse é o ponto. Com quem você se relaciona, você fala o que você tem no coração, você se abre, você não tem vergonha, sabe? Porque aquela pessoa te conhece. Às vezes você tá com um amigo, ou, né, com um irmão, uma mãe, e você fala uma coisa e a pessoa te olha assim, sei. Porque ela te conhece, sabe? E Deus, ele te conhece antes mesmo de você nascer. Antes de você ir lá no ventre de sua mãe, você já era conhecido por Deus, ele já te amava antes mesmo de você estar ali, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter esse relacionamento. E esse relacionamento, ele é feito através da intimidade, através da conversa, né? Então, é assim que a gente conversa com Deus. Parece que a gente tá falando sozinho, sabe? No começo, alguns momentos. Porque às vezes você não escuta a resposta, você não vê a resposta, mas não, ele tá falando ali. Ele tá te ouvindo, sabe? Só não é o momento dele falar. Porque tem um processo, sabe? Porque tem alguma coisa que você precisa entender. Porque se ele não fizer dessa forma, você não vai reconhecer que foi ele, você vai achar que foi você, entendeu? E Deus não quer isso, porque senão a gente vai se engrandecer, a gente vai entender que aquilo foi às nossas custas, e eu consegui isso porque eu me dediquei, sabe? Só que não, você conseguiu isso porque Deus permitiu, porque Deus estava na frente. E você vai reconhecer isso, infelizmente nós somos assim, né? E a gente reconhece isso quando a gente pega e passa por uma situação, sabe? Mas eu sofro muito, né? Porque é necessário para que você aprenda, sabe? Deus, ele é nosso pai e ele corrige. E nós que somos pais e filhos, a gente sabe que a gente é corrigido e a gente corrige. Então, é uma forma de correção que às vezes deixa marcas. Eu fiz um vídeo que tá no feed e também no YouTube sobre as marcas que uma pera tem. Uma vez eu tava descascando uma pera com meu filho e eu vi que tinha uma marca por fora da pera. Só que a pera, ela não tava super madura, mas ela tava mais ou menos madura. E aonde tinha marca marrom, ela tava mais mole. Então eu cortei, tirei a casca. E depois que eu tirei a casca, aonde tinha a marca marrom, tava marrom ainda na pera. E aonde não tinha marca, tava branco. Mas aonde tava branco, era ainda rígido, sabe? Não tava molinho. Então, aonde tinha a marca marrom, tava mais mole. Ou seja, a pera amadureceu ali, aonde tinha a marca marrom. Aonde ela foi ferida, ela amadureceu mais rápido do que as outras partes, apesar de ser uma única fruta. Então, nós somos tipo um corpo que temos várias partes, vários segmentos, né, de sentimentos e de coisas na vida, né, de várias categorias na vida, ou algumas coisas a gente sofre mais e aí outras coisas a gente sofre menos.
Mas a gente é um só, entendeu? Então tem partes que a gente vai estar mais machucado, tem parte que a gente não vai estar tão machucado. E na realidade, aonde a gente machucou, a gente amadureceu mais rápido. Porque Deus que fez aquela ferida e a gente amadureceu. E aí você vai reconhecer que aquilo que você viveu serviu para que hoje você fosse diferente, ou para que hoje você tivesse tal atitude, ou para que hoje você fosse dessa forma como você é hoje. E que você reconhece que foi Deus que te sustentou, que foi Deus que te mostrou, sabe? E isso vira o quê? Testemunho. Então a gente testemunha daquilo que a gente vive. Então, se você tá sofrendo por alguma coisa, muitas vezes é porque Deus quer te amadurecer nesse segmento. Mas para você amadurecer, você precisa reconhecer que é Ele, entendeu? Você precisa reconhecer que você precisa ter intimidade com Ele, ter um propósito com Ele. E nisso você vai ser curado, vai passar. Sabe, vai passar. E quando passar, você vai trombar na vida com algumas pessoas que vão estar vivendo aquilo e você vai identificar e você vai pensar: nossa, eu já passei por isso. E eu sei o que ela tá passando. E eu sei o que eu fiz pra, tipo, passar, né? A direção, né? O que fazer. E aí Deus, ele vai te direcionar a falar com ela. E você vai sentir uma vontade de contar o que você viveu. E você vai lá e fala, não limita, sabe, a sua boca. Porque às vezes aquela pessoa tá esperando essa resposta, entendeu? Por isso, então a gente vira testemunhas através do nosso sofrimento, né? Então que aqui no versículo ele fala pra gente se tornar santo em todos os aspectos. E que o espírito, a alma e o coração de vocês sejam mantíveis e irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então que o nosso espírito, que a nossa alma e o nosso coração esteja voltado ao Senhor, até a volta do Senhor. Aí você vai me falar: mas eu não sei quando Jesus vai voltar. Todo mundo fala que vai voltar. Agora, né, com as guerras, né, tem bastante gente falando sobre a volta de Jesus. Mas a gente não sabe quando vai ser. A gente não sabe se vai ser daqui a pouco, se vai ser, né, daqui a algum tempo ainda ou não. Mas o que a gente esquece é que a volta de Jesus, ela acontece também a partir do momento em que a gente morre. Então não é só quando Jesus voltar do jeito esplendoroso, tipo lindo, magnífico, que ele vai voltar. Mas também quando a gente morrer. Então, ninguém sabe quando a gente vai morrer, né? Eu não sei quando eu vou morrer, ninguém sabe quando o dia da morte, né? Então se a gente não sabe, a gente pode ter um encontro, tipo, de um jeito muito mais rápido do que ficar esperando a volta de Jesus aqui na Terra. Que a gente espera, é óbvio, né? Não tô falando que a gente não deve esperar. Mas a volta de Jesus Cristo, ela não é somente nesse momento. Ela é também para quando a gente for embora, né? Para quando Deus nos recolher. Jesus voltou para quem morreu. E ele teve esse tempo aqui foi o tempo que ele teve para poder se voltar a Deus, para poder ter intimidade, para poder guardar o coração, o espírito e a alma no Senhor, né? E esse é o tempo que a gente tem. Então, que a gente se mantenha, que nós possamos manter uma conexão com Deus e zelando pelo nosso coração, pela nossa alma e pelo nosso espírito, para que a gente não se perca, porque é muito fácil a gente se perder, a gente murmurar e a gente botar a culpa em Deus e falar: Deus não olha pra mim, então, né, por que eu vou olhar pra Ele? Então eu vou parar de me relacionar com Ele, vou brigar com Deus. Mas não, né? E a gente vai ter discernimento da palavra tendo intimidade, procurando ler a palavra, falando com Deus em oração. E assim a gente vai criando intimidade com Deus. E aí no 24, né, fala: aquele que o chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Então se você chama Deus, ele vai falar com você. Às vezes não no seu tempo, da maneira como você quis, né? Igual aconteceu a cura de Naamã. Depois eu posso fazer um vídeo sobre a cura de Naamã, que é muito legal. Mas talvez não seja igual você preveu, igual você planejou, né? Houve um tempo em que eu orava do meu jeito, assim, eu não falava. Eu falava assim: olha, até tal dia eu quero isso, Deus. Por favor, eu preciso, sabe? E eu não terminava a minha oração: que seja feita a tua vontade.
eu terminava já amém. É difícil a gente falar que seja feita a tua vontade, porque às vezes a vontade de Deus não é igual a nossa, né? Mas se a gente chama, ele vem, né? Eu tive uma experiência com meu filho, que meu filho, Deus fala muito comigo através do meu filho. E eu estava preparando o almoço dele e ele estava no chiqueirinho na sala. E eu lá preparando. E ele me chamando. E aí eu ia lá, às vezes colocava assim a cabeça na porta e falava: espera aí, Henrique, a mamãe já vai. E voltava pra cozinha. Na hora que eu aparecia, ele ficava quieto, ele até sorria. Aí eu saía, ele voltava a chorar. E aí chora. E eu falando da cozinha: calma, Henrique, a mamãe já vai, sabe? E aí de repente Deus falou comigo. Falou comigo assim, eu pensei, né? Eu senti isso no coração. Isso que você está vivendo com o Henrique é igual vocês vivem comigo. Então, muitas vezes, Deus está preparando pra gente o que a gente pediu, né? Tava no horário do Henrique almoçar, mas eu precisava preparar o prato dele. O prato dele não surge do nada. Eu precisava preparar. E ele precisava esperar. Se eu fosse fazer a vontade dele, eu ia largar o prato lá na cozinha e eu ia lá na sala ficar com ele. Ia ter um momento que ele ia ter muita fome e eu não ia ter comida pra dar pra ele, porque eu não fui preparar. Não adiantava eu estar lá com ele naquele momento. Apesar que eu estava, ele só não estava me vendo, entendeu? E era tão insistente o choro que tinha hora que eu só deixava ele chorar. Eu não falava nada porque eu não tinha mais o que falar. Eu já falei, eu já vou. Eu já falei que eu estou preparando. Eu já falei que daqui a pouco eu vou. Não adianta ficar repetindo, ele não estava entendendo, né? Então eu parei de falar porque eu cansei, sabe? E eu, não que Deus canse de nós, né? Mas tô falando eu. Então eu parei de falar com ele e continuei preparando comida porque eu tinha que focar no que eu tava fazendo, né? Até que eu apareci. E na hora que eu apareci, ele ficou super feliz e ele estava com fome. E eu dei a comidinha pra ele e beleza, né? Então é isso, tipo, às vezes a gente faz nossas orações e a gente pede, a gente chora, não que seja errado isso, sabe? Mas a gente fica lá, tipo assim, sendo que na verdade Deus tá preparando. E aí ele te fala às vezes, ele te fala: espera, tenha calma, tenha paciência. Ele fala através de pessoas que você conhece, ele fala através do seu coração, através daquele sentimento de tipo, calma, vai dar certo, sabe? E ele fala com você, só que às vezes você não reconhece. E às vezes você não entende. E aí Deus, ele tá lá preparando, entendeu? Então essa é a situação que Deus fez eu passar com o Henrique. E que eu entendi. Que muitas vezes a gente pede e não ouve, mas não é porque Deus tá offline, né? Não é porque Deus, ele não está vendo e não está nos ouvindo. É porque ele tá simplesmente preparando. E ele tá preparando e ele vai te dar na hora certa, né? Então é isso. Que a gente tenha entendimento que sim, ele está nos ouvindo, porque se a gente chama, ele é fiel e ele vem. E você e eu e todos nós temos que acreditar isso com fé, né? A fé que nos sustenta e faz com que a gente entenda que é real, sim, e isso existe, porque existe, né? Então a intimidade, ela é isso, é você separar um momento da sua vida para você ter comunhão com Deus, né? Para você ter um relacionamento com Ele. E aí Deus, ele vai te dar discernimento para você entender em qual momento você vai conseguir fazer isso, né? Se você tem um dia muito corrido e não dá tempo, tipo, dá tempo. Dá tempo, tá? Ele vai te mostrar. Nem que se for pra você acordar durante a noite e achar que você tá com insônia e na verdade era Deus, tipo, te acordando pra você ir conversar com Ele, sabe? E aí você não identifica. Mas se você se posicionar e falar: quer saber? Já que eu acordei, deixa eu fazer então isso. Vai lá, levanta, acorda e tem esse momento de relacionamento. Aí você não sabe como começar? Ora, conversa, fala aquilo que você sente. Depois você pega a sua Bíblia, começa a ler, abre em alguma passagem. Se você não sabe por onde começar, comece em algum livro de algum nome em específico que você goste, por exemplo, se você estiver totalmente sem direção, não sei. Mas Deus, ele vai te direcionar por onde começar. E leia a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se a Bíblia é a palavra,
é porque ela fala. Então, se ela fala, é Deus falando. Então, Deus vai falar com você através do seu coração, você vai falar com Deus através dos seus sentimentos e também através da leitura. Através de louvores também, né? Através de músicas. Então, tudo isso gera intimidade. E não é porque você fez isso hoje que você não vai precisar fazer amanhã. Porque é igual o alimento. Quando você come quando você acorda, depois você come mais tarde, no almoço, aí depois você lambisca tarde, depois você janta e antes de dormir ainda come alguma coisa, né? Aí no dia seguinte você vai falar: ah, eu não vou comer hoje porque eu já comi ontem, então é o suficiente. Não, você vai precisar comer porque você vai ter fome. E aí você vai sentir fome. Se você não comer, você vai ficar fraco. Se você ficar fraco e continuar a não comer, você vai passar mal. E aí você vai pro hospital, entendeu? E você pode ter algum dano. Então, por que seria diferente com o espírito? A gente, tendo intimidade com Deus, a gente está alimentando o nosso espírito. Então, a gente lê a palavra, a gente está se alimentando. A gente orar, a gente se alimenta. A gente ouvir louvor, a gente se alimenta. E a gente vai se alimentando, dia após dia. No dia seguinte, se você não se alimentar, você vai ter fome, entendeu? E aí, se você não comer aquilo que Deus quer, que é a intimidade, né? A palavra dele, os louvores, a oração, se você não se dedicar a isso, você vai começar a se sentir fraco. E aí você se sente fraco, você dá abertura para ouvir outras vozes que não são as de Deus, sabe? E aí você vai começar a ficar fraco, vai ficar desanimado, sem coragem, pessimista, e vai vir toda ansiedade, e aí vai vir, é uma bola de neve, entendeu? Então, a intimidade, ela te gera força para você passar o seu dia, entendeu? E é isso que Deus quer. Ele quer que você tenha intimidade com Ele, para que Ele fale com você, para que você fale com os outros, né? Para que Ele fale com os outros através da sua boca. Às vezes você quer que alguém fale com você, né? Tipo, se eu queria que Deus falasse comigo, né? Usasse alguém para falar comigo. E às vezes é Deus que quer usar você para falar com alguém, só que você não muda seu posicionamento e aí Ele não te usa por causa disso. Então, que você seja a luz que você quer nos outros. Que você faça aquilo que você espera que os outros façam por você. Porque muitas vezes a gente quer, mas na verdade a gente quer receber, mas na verdade a gente precisa dar, né? Então, eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta ou algum comentário que quiser me mandar, fiquem à vontade para escrever. Então, a intimidade, ela se resume nisso, né? É o que eu tenho aprendido, é o que eu tenho exercitado e eu tenho visto que realmente é real essa sensação de vontade de falar de Deus, de ler a Bíblia, de eu acordar às vezes no meio da noite, não entender porquê, e ler a palavra e de repente eu sinto que, tipo, alguém precisa do que eu tô lendo, sabe? E eu mando, e aquela pessoa fica agradecida, sabe? Então, se eu não tivesse obedecido lá no começo, Deus não teria me usado pra falar com aquela pessoa e ter mudado o dia dela, né? Então é isso, então que a gente possa ter intimidade, mas para ter intimidade que a gente possa mudar o nosso posicionamento e ter uma relação igual a gente tem com quem a gente ama, né? Lá no começo eu falei sobre o relacionamento de quem você vive, na casa, né? Onde você vive, com quem você ama. E tem um relacionamento que a gente tem com quem a gente encontra na padaria, na fila do açougue, ou na verdura, ou no ponto de ônibus, aquela pessoa, o motorista do ônibus que você pega o ônibus todo dia, vê ele e fala: oi, bom dia, ele, bom dia. Sabe, essas pessoas são pessoas conhecidas, você não tem um relacionamento com elas. Porque você não sabe como é o dia delas, você não sabe se ela tá feliz, se ela tá triste, o que ela comeu, você não sabe quais são os planos para a vida dela, você apenas a conhece. E muitas vezes a gente apenas conhece, de ouvir falar, de ver e só ver de longe, sem se relacionar. Então, Deus, ele não quer esse tipo de relação. Deus, ele não quer ser um conhecido. Deus, ele quer ser o seu pai e o seu amigo. E para isso você precisa aceitar e falar: ok, Senhor, eu entendo que o Senhor quer ter esse tipo de relação comigo. Tá bom?
Então é isso, então que a gente não tem um relacionamento de conhecidos com Deus, mas sim que a gente tem um relacionamento igual nós temos com quem nós amamos, porque Deus nos amou primeiro e a gente precisa amar Ele, não é? Então é isso, gente. Eu acho que eu já falei tudo que estava dentro do meu coração. Falei mais do que eu achei que eu fosse falar, mas se Deus colocou no meu coração para falar, a gente tem que falar, né? Então é isso. Se vocês quiserem, né, me mandar alguma mensagem no direct ou me mandar alguma mensagem agora no ao vivo, fiquem à vontade, né? Eu sou instrumento para a obra, você é instrumento para a obra, nós todos somos instrumento para a obra e a gente tem que ser um instrumento obediente, né? Então, se vocês sentirem de me mandar algo, fiquem à vontade, tá bom? Então, eu vou encerrar eu vou encerrar orando. E aí, eu acho que é isso. Se eu sentir mais alguma coisa, eu falo. Bom, se você puder fechar seus olhos, você fecha seus olhos. Se não, não tem problema. Ó Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por este momento. Obrigado por o Senhor estar presente, falando através de nós. Que o Senhor faça com que essas palavras nos edifiquem, que essas palavras façam parte do nosso dia a dia, que a gente consiga, Pai, aplicar em nossas vidas. Que o Senhor dê estratégia a todos nós para que nós possamos ter um relacionamento saudável com você, um relacionamento de fé, de união, de companheirismo, de lealdade, que nós possamos nos relacionar com o Senhor conforme o seu coração quer, Pai. Então, que o Senhor nos dê estratégia e discernimento para entender as estratégias que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, nós entregamos este momento com o mais belo aroma, Pai, em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Então, amém, gente. Fiquem com Deus. Eu vou salvar a live. Se eu não conseguir salvar é porque não deu certo, mas eu acredito que eu vou conseguir salvar. E é isso. Fiquem com Deus. Se vocês sentirem de mandar essa live para alguém que vocês conheçam, que está buscando Deus ou que ainda não buscou, mas que você sabe que ela precisa buscar, fiquem à vontade também para enviar, tá bom? Aquilo que o Espírito Santo colocar no coração de vocês. Então fiquem com Deus, que hoje seja um dia abençoado e iluminado para todos nós e que nós possamos reconhecer a voz do Senhor e fazer aquilo que Ele coloca em nosso coração, tá bom? Amém? Fica com Deus e um beijo.